Fala, meus amigos, Palmeiras 0, Porto 0. Vou falar pra vocês, cara, o Palmeiras fez um baita de um jogo pra uma estreia, né, num Super Mundial como esse, num formato totalmente novo, um formato de Copa. O Palmeiras, pra mim, faz uma das melhores apresentações desse ano, né? O Palmeiras joga, se impõe contra o Porto, eu acho isso muito importante. É claro que a gente gostaria da vitória, só que infelizmente a vitória não veio. O Porto joga muito futebol? Não, cara. O Porto ele tem as suas características como time europeu, né? Como todo time europeu, que é aquele estilo de tocar a bola, do goleiro pro zagueiro, do zagueiro pro volante, enfim, o toque de bola, né? A saída de jogo dos caras são diferentes das daqui, né? Do futebol brasileiro. E muito se falou sobre futebol brasileiro contra português, porque os portugueses colocavam o futebol brasileiro, colocavam o futebol português melhor que o do brasileiro. E eu acho que isso na prática não se mostrou, pelo menos entre Palmeiras e Porto, tá? Hoje ainda tem Benfica jogando com o Boca Juniors. E aí eu vou ver como é que se sai o Benfica. Mas o time do Porto não é nada demais, é um time bom. Claro que é de prateleira menor, né? De umas prateleiras abaixo, segundo escalão ali, dos times da Europa. E a gente tem que diferenciar muito o Porto dos outros times. Quais outros times? Do Real Madrid, do PSG, do Manchester City. Esses times são os maiorais, tá, da Europa. E aí abaixo vem os outros, né? Porto, eu acho que até o próprio. O Chelsea é um bom time, mas você vê que é equilibrado ali também. Eu acho que não tem aquela disparidade. O Bayern de Munique já tem uma disparidade maior, já é um time acima da média na Europa. Enfim, mas o jogo do Palmeiras foi bom, eu acho que uma boa atuação do Aníbal Moreno. O Abel faz essa troca entre Emiliano Martinez, né? Porque quando todo mundo pensava que ele viria com o Emiliano, ele surpreende, coloca o Aníbal. Ele faz aqueles três zagueiros ali, né? O Giai, o Gustavo Gomes e o Murilo. O Piquerez jogando muita bola. E o Abel ele tem essa versatilidade. Eu vi muita gente criticando o Estevão e o Abel. Primeiro o Estevão, porque o Estevão não é protagonista em jogos grandes como esse contra o Porto. Eu discordo um pouco. Eu acho que o Estevão ele é importante para cumprir a função que o Abel pede. Aí todo mundo fala assim, pô, mas toda vez que você quer defender um cara, você fala que o Abel que pediu para ele cumprir essa função? Sim, isso existe muito no futebol. Às vezes a gente tem aquele jogador como um bagre ou como um jogador ruim, só que o técnico nunca tira ele do time. Por exemplo, o Márcio Araújo aí, que por onde passou foi titular. Todo mundo criticava o cara, só que ele cumpria a função que todos os técnicos que treinou ele pedia, ele cumpria aquela função. Então eu entendo que o Estevão ele não foi protagonista mais uma vez, né? Ele não teve momentos ali, teve um momento ali que ele deveria ter ido para cima com a habilidade que ele tem e entortado o zagueiro para chegar até a área ali para tentar fazer o gol, ele preferiu tocar. Enfim, o Estevão ele tem muito, ele ainda tem muito a melhorar. Eu entendo que o Estevão ele tem tomadas de decisões dentro do campo um pouco precipitada. Ao invés de tocar, ele chuta. Quando é para tocar, ele ele chuta pro gol, quando é pra chutar pro gol, ele toca. Enfim, isso é normal para a idade dele. O Estevão vai se desenvolver mais jogando na Europa, indo pro Chelsea. E eu não vejo que foi uma partida ruim do Estevão, não. Eu vejo que ele fez um bom jogo, assim como todos os outros jogadores, dentro do contexto que o jogo proporcionou. Já outra coisa foi o Abel, que foi ele. Algumas pessoas criticaram o Abel pelo fato do Abel tirar o Estevão do jogo, ao invés de deixar o Estevão dentro de campo. Eu entendo também que você não precisa mais poupar o Estevão, porque ao término do campeonato mundial ele vai para o Chelsea, né? O Palmeiras encerra sua participação no mundial, o Estevão não volta, o Estevão vai para o Chelsea. Enfim, não é mais jogador do Palmeiras. Também entendo dessa forma que você não tem que poupar o garoto, você tem que jogar independente é,
independente, a não ser que ele peça, né, fala que tá cansado, enfim, sentiu alguma coisa, aí você tira. Mas caso contrário, se ele não pediu, não falou absolutamente nada, você deixa ele jogar. Isso, na minha opinião. Eu entendo que o Everton, né, cara, fez uma partidaça. Pra quem gosta de criticar o Everton, eu critiquei algumas vezes em alguns gols que ele toma, cai de forma esquisita, mas eu acho que hoje no jogo contra o Porto fica claro que o Everton fecha, né, cara? E ele tem lances importantes que a bola vem no gol e ele faz algumas defesas. Enfim, o melhor jogador para mim da partida foi o goleiro do Porto, porque o Palmeiras dominou a partida. O Palmeiras começa dominante a partida no primeiro tempo, começa muito bem no início de jogo. Depois o Porto começa a tomar as rédeas no primeiro tempo e aí equilibra o jogo. O jogo, em um certo momento, fica até feio de assistir, né? Um jogo muito estudado, enfim. Ninguém quer errar, óbvio, para não sair atrás, né, no placar. Mas eu entendo que foi um bom jogo dentro da medida do possível. No segundo tempo, o Palmeiras vem e aí o Palmeiras se acerta e domina ali o jogo a todo momento. Teve um momento ali do Richard Rios que a bola chuta em cima do cara, então um bate ou rebate, mas mérito do goleiro que fez uma defesaça. E pra mim, quem se sagrou melhor em campo nesse jogo entre Palmeiras e Porto foi o Richard Rios, desculpa, o goleiro do Porto, que pra mim foi um bom goleiro, pegou tudo que tinha que pegar. Uma coisa que eu quero falar que é importante deixar registrado é que não tem nada perdido. A chave do Palmeiras, todos estão com um ponto. É um resultado perigoso, né? Porque você precisa focar em saldo de gols e o Palmeiras pega agora o Al-Ahly ali, que é um time complicadíssimo, deu um calor no time do Messi, enfim. E aí o Palmeiras decide o último jogo contra o time do Messi, que pra mim não é o bicho papão, né? O Palmeiras tinha o Palmeiras tinha esse impasse que era o Porto, que era o time europeu que o Palmeiras jogou. Enfim, Palmeiras passa, não perde. Agora o Palmeiras para mim tem um dos desafios mais difíceis que é o Al-Ahly, um time que joga junto, é um time bom, é um time que deu um certo calor no time do Messi. Enfim, eu acho que muito mais você se dedicar a ganhar esse jogo. E aí você vai para as cabeças no último jogo contra o time do Messi, cara, eu acho que só tem o Messi ali, o Suárez muito fora de forma, e é um futebol que você vê que esse futebol da MLS é muito abaixo, cara, tecnicamente, dos outros futebol. Dos outros, né, falando aqui de Brasil, falando de Europa, falando de futebol em geral, a MLS está muito abaixo dos outros. Enfim, resultado que o palmeirense gostaria? Não, mas foi uma boa partida. O Palmeiras se fez e prevaleceu na estreia a boa partida que o Palmeiras fez e o Abel estrategicamente colocando esse time para jogar. Isso já é muito importante. Avante palestra.